Olá! Hoje nós iremos falar sobre fatorial. O que é um fatorial? O fatorial ele é representado por esse n com exclamação. Na verdade, o fatorial de um número natural, n, é o produto dos números naturais consecutivos de 1 até n, ou seja, eu posso ter qualquer número natural e eu vou multiplicá-lo, até chegar em 1. Então, por exemplo, eu tenho 5, então eu vou multiplicar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu tiver o 8, como 8 fatorial, vou multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O fatorial ele é representado por um ponto de exclamação, como eu já falei, e costuma ser muito utilizado nas operações de análise combinatória, tais como arranjo, combinação e permutação, que são conteúdos que nós iremos estar desenvolvendo ao longo dos próximos dias. O fatorial de um número inteiro e não negativo, n, se define como sendo a expressão n fatorial, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até chegar em 2, 1. Ou seja, eu posso ter qualquer número que eu vou estar multiplicando ele até chegar no 1. A indicação n quer dizer o quê? N fatorial. E não existe fatorial de número negativo, tá? Então, você precisa prestar bastante atenção, porque você não vai calcular fatorial de nenhum número negativo. Você sempre estará calculando o número na ordem decrescente até chegar no 1. Se n é um número natural maior ou igual a 2, o produto de todos os naturais de n até 1 é chamado de fatorial de n, símbolo n fatorial, ou seja, n com a exclamação. O que você tem que lembrar é que sempre que um ponto de exclamação aparecer ao lado do número, significa que, na verdade, esse número é o produto dele mesmo por todos os seus antecessores naturais até o número 1. Ou seja, você não vai acrescentar o zero, porque senão você zeraria a multiplicação, então você irá parar no 1. Então, aqui a gente tem o fatorial de 3. O que isso significa? Que eu tenho o 3, quem é o antecessor do 3? O 2, quem é o antecessor do 2? O 1. Então, eu vou estar multiplicando 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar 6. A mesma coisa eu tenho aqui, fatorial de 6. Isso quer dizer que eu vou multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai me dar 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Uma outra definição que nós estaremos usando é, todas as vezes que eu tiver o zero fatorial, ele vai representar 1. E todas as vezes que eu tiver 1 fatorial, ele também vai ter como resultado 1. Nós podemos realizar as 4 operações matemáticas com fatorial. Ou seja, eu posso calcular adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje nós iremos trabalhar a adição e a subtração nesse primeiro momento e depois a multiplicação. A divisão ficará para um momento seguinte, em um outro vídeo. Então, a adição e subtração, para solucionar essas duas operações, é preciso resolver os fatoriais para depois somar ou subtrair as parcelas. Então, vamos visualizar aqui o exemplo. Como eu falei, primeiramente você irá resolver o fatorial um de cada vez para depois somar ou subtrair. Então, no caso aqui, eu tenho fatorial de 5. O que isso significa? Que eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu coloquei dentro do parênteses porque eu vou ter que realizar todo esse cálculo para depois subtrair pelo fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse primeiro fatorial, que é o fatorial de 5, vai me dar 120 menos o fatorial de 3, que vai me dar 6. Então, o resultado aqui, 114. Se eu for
fazer a soma, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou calcular o fatorial de ambos os valores que eu tiver para depois somar, como foi aqui. Fatorial de 2. 2 vezes 1 vai me dar 2. Fatorial de 5, que nós já tínhamos visto, vai ser 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 2 mais 120 vai me dar exatamente 122. Na multiplicação, você irá seguir o princípio das operações anteriores, ou seja, primeiramente você irá resolver cada uma das partes a ser multiplicada e somente após essa resolução é que você multiplicará os resultados. Então, aqui eu tenho, como a gente já tinha visto, o fatorial de 0 vale 1. O fatorial de 2 representa o quê? 2 vezes 1, que vai me dar 2. Portanto, 1 vezes 2, eu tenho como resultado o 2. Aqui embaixo, eu tenho o fatorial de 3, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, que vai me dar exatamente 6, e o fatorial de 1, que é 1, então 6 vezes 1, 6. Para você calcular o fatorial na multiplicação, é sempre importante você prestar atenção nessa multiplicação que já é pré-requisito para soma e subtração. Eu agradeço imensamente a sua visualização, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!